Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que hoje, com tantas redes sociais, você já teve aquela foto ou aquele postzinho para colocar para a galera e você pensou assim: mas parece que essa foto não está muito legal, ficou faltando alguma coisa. Não sei não, mas parece que não ficou muito legal esse postzinho, tá faltando alguma coisa. A nossa aula de hoje é exatamente para te ajudar nisso. Nós vamos ter algumas dicas sobre como que funciona o mundo da comunicação visual. Por isso, se você não é inscrito, se inscreve para você não perder nenhuma aula importante como essa. E vamos para a aula, que ela vai começar. Antes da gente entrar nas dicas, a gente precisa entender como é que surgiu esse mundo visual. Aí quando a gente fala de comunicação visual, para os mais antigos, automaticamente eles vão ligar a cartazes, folders e tudo isso. E os cartazes eles já existem desde o século X. Na verdade, eles eram feitos com uma técnica chamada de xilogravura, que é muito parecida com o carimbo, só que eram placas de madeira, onde eram esculpidas todas as coisas que iam aparecer no cartaz, palavras, desenhos, enfim, e depois era prensada sobre o papel, né? E isso já era uma técnica feita pelos povos orientais. Daí para frente, com o avanço da tecnologia, a gente vai partir do mundo das impressões para o mundo dos posts digitais, que é o que a gente mais tem contato hoje em dia. Quando a gente vai fazer um cartaz ou uma propaganda, enfim, trabalhar com o meio de comunicação visual, propondo, né, a alguém uma ideia, um produto ou um serviço, a gente precisa responder 4 perguntinhas que são muito importantes. A primeira, o que é preciso falar? Sim, porque não basta ficar falando. Você tem que saber, tem que ter um objetivo. O que é que eu realmente preciso falar a respeito desta ideia, ou a respeito desse produto, ou a respeito deste serviço. A segunda questão é, para quem eu vou falar? Que na propaganda ou na publicidade, eles costumam chamar de público-alvo. Eu preciso ter isso definido. Para quem eu vou falar? São crianças, são jovens, são professoras, são alunos. Qual é a característica maior ou qual é as características predominantes desse meu público? Isso eu preciso conhecer. A terceira questão é, como que eu vou falar isso? Eu vou pôr um texto, eu vou trabalhar só com uma imagem, eu vou fazer uma junção dos dois. Como eu vou falar isso? Como isso vai aparecer, né? Impresso ou postado numa rede social. E a quarta, porém não menos importante, é quando eu vou falar isso? Hoje, gente, a gente precisa pensar muito nisso, né? Quando eu vou falar isso? Porque, por exemplo, eu posso pôr um cartaz numa parede e ele ficar ali, perdido. Porque não é a hora em que as pessoas estão preocupadas. Por exemplo, há alguns meses atrás, todo mundo estava interessado em saber quais eram as formas de prevenção para não contrair o coronavírus. Então a gente tinha cartazes, panfletos, folders, tinha muita postagem na internet, sempre dando as mesmas informações. Era um momento específico para se falar disso, era o que a gente estava precisando naquele momento, seja por meio de rede social ou seja pelo meio físico. Agora que a gente já entendeu e sabe a importância de cada uma dessas perguntas, a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer elas, no papel ou numa imagem virtual. Para a gente começar, a gente não pode deixar de falar da composição. A composição nada mais é do que você organizar dentro de um espaço, ou no papel, ou numa imagem para rede social, os elementos. Que elementos são esses? Podem ser imagens e palavras, os dois juntos ou cada um de uma vez. A primeira dica para uma boa composição visual que eu vou dar para você é a regrinha da proximidade. Ou seja, tudo que for semelhante, você deixa perto. Você está vendo aí na imagem que de um lado a gente tem agrupado os animais e do outro lado a gente tem agrupado as plantas. E na parte de cima a gente tem agrupada as letras, que são as informações escritas do nosso cartaz. Você também pode usar na sua composição a regrinha do alinhamento.
O exemplo está aí na tela. Eu peguei o nosso amigo palito e juntei com os seus amigos de forma a organizar a proporção. Vai do maior para o menor. Eu podia ter feito o contrário, do menor para o maior. Além disso, eu ainda também usei a mesma regrinha lá em cima no texto. Perceba, ó, que as palavras elas estão agrupadas. Lembram da dica anterior? As palavras estão agrupadas, as imagens estão agrupadas, mas elas têm um alinhamento, né? As palavras estão todas num canto e o personagem ele vai diminuindo ou aumentando, levando o seu olhar para o outro lado da imagem. Outra dica muito bacana para você usar nas suas composições, principalmente quando você vai trabalhar com as imagens, é a ideia do contraste. O que é o contraste? É o contrário de uma coisa, ou seja, se eu tenho preto de um lado, eu posso usar o branco do outro lado. Se você for trabalhar com cores, você precisa ter um pouco de cuidado, porque é legal você entender um pouquinho do círculo cromático e das regras de contraste. Olha na tela, eu tenho de um lado uma melancia, que ela é grande, que eu usei o tamanho, e ela é verde. E do outro lado, os morangos pequenos, vermelhos como cor predominante. Então perceba que eu tenho dois contrastes nessa cena, o tamanho e as cores. Mas eu posso usar isso com relação ao tipo, principalmente se você estiver trabalhando com letras, né? O tipo de letra de um lado, o tipo de letra do outro, ou o tipo de letra que está chamando mais atenção para isso, ou menos atenção para aquilo. Bom, eu falei do círculo cromático e eu vou apresentar ele para você. Esse é o círculo cromático. Eu quero que você identifique aí, ó, bem no meio, em cima, a gente tem o amarelo, descendo, a gente tem o vermelho, e do outro lado, a gente vai ter a cor azul. Essas cores são cores que a gente chama de cores primárias. O amarelo é o contraste da cor roxa. Do mesmo jeito, o vermelho, ele é contraste do verde. E da mesma forma, o azul é contraste do laranja. Essa regra não serve apenas para essas cores exatas, mas também para os tons que são formados ao redor dessas cores. Se você se interessou por conhecer as regras do uso das cores através do círculo cromático, posta aí nos comentários que a gente prepara uma aula específica só desse assunto. A gente precisa entender que a fotografia é um ponto muito importante, não só nos dias de hoje, que tudo está acontecendo virtualmente, através de postagens e tudo mais, mas também antigamente, mesmo com a impressão de um cartaz, de um folder e tudo mais, a fotografia sempre foi um recurso muito apreciado e também muito usado nesse meio. É claro que a gente tem os desenhos, as ilustrações que trazem uma outra riqueza nesse meio de divulgação e tudo mais. Mas as regras vão continuar sendo as mesmas, seja para um desenho ou seja para uma foto. A fotografia lá no seu início, ela era um registro em preto e branco de uma imagem sobre um papel ou sobre o filme fotográfico. Com a evolução das tecnologias, hoje a fotografia ainda continua sendo o registro de uma imagem, mas ela deixou de ter essa preocupação de ser registrada num papel ou num filme, porque hoje a gente tem os recursos digitais. Não que essas técnicas ainda não existam, mas hoje quem não usa o seu celular para tirar uma selfie, para tirar uma foto do que está acontecendo? Ela se tornou um recurso muito mais digital do que propriamente um recurso físico, no papel ou no filme. Vamos falar da foto preto e branco. No começo, todas as fotos eram feitas exclusivamente preta e branca. Depois, passados mais ou menos um século depois do início do surgimento da fotografia, da técnica de fotografar, né? Um século depois, a gente vai ter aí o surgimento do uso de cores no fotografar. Imaginem vocês que os fotógrafos da época, de início, estranharam as fotos coloridas e acharam mais interessante continuar produzindo seus trabalhos com o recurso preto e branco. Só mais para frente, a fotografia colorida começou a ganhar status e se tornou a foto mais comum como a gente tem hoje. Mas mesmo assim, se você olhar ao seu redor, você vai ver que em alguns momentos você preferiu uma foto preto e branco do que uma foto colorida. E aqui vai as dicas para você que quer trabalhar com fotos preto e branco.
é você aproveitar as texturas. Olha aí na tela os exemplos que eu estou deixando para você. Porque essas texturas, junto com a luminosidade, vão ser realçadas pelo efeito do preto e do branco. Uma outra dica importante é você usar formas repetitivas ou padrões. Isso também fica muito evidente no uso do preto e branco. Linhas e perspectivas vão ganhar um realce ainda maior se você usar a técnica do preto e branco para tirar suas fotos. Gente, é lógico, né? Mas essa dica é muito bacana. Se as fotos são preto e branco, o quanto mais você conseguir trabalhar o contraste entre o escuro e o claro, melhor será o resultado da sua imagem. Uma dica muito bacana é você usar o preto e branco em cenas tristes e frias. Ela vai ser muito mais realçada, aquele clima, aquele ambiente vai ficar muito mais sensível às pessoas que estão vendo a sua imagem. E claro, né, gente? Se você vai querer boas fotos no preto e branco, não vai bater a primeira e sair correndo. Não, você vai tirar a sua foto, tirar outra, ou seja, vai fazer uma série de testes para ver qual é que fica melhor. É por isso que muitos fotógrafos, quando vão fazer ensaio, tiram inúmeras fotos, veem elas coloridas e preto e branco, para ver qual é o melhor resultado. Uma dica muito importante para sua foto, seja ela preta e branca ou colorida, é o alinhamento ou o foco. Se o fundo for igual o meu aqui, ó, que é um fundo branco, você pode usar o foco central, aplicando a técnica da simetria, onde a imagem ela fica dividida ao meio e os dois lados aparecem na mesma proporção. Olha o exemplo aí na tela. Percebam que essa borboleta, ó, ela está super alinhada no meio, né? Então, se a gente parte ela aqui, ó, com essa linha imaginária, o mesmo que a gente vê de um lado, a gente vê do outro. Então, há um equilíbrio na imagem. Uma dica muito bacana da gente usar é a regra dos terços, que são essas linhas horizontais e verticais que dividem a tela do celular ou da câmera em 9 espaços. Aqui você está vendo as linhas horizontais e verticais, também chamadas de grade. Os pontos marcam exatamente os lugares onde essas linhas se cruzam. Agora olha essa foto. Essa foto eu fiz exatamente usando essa regra dos terços. Perceba que eu estou bem alinhado onde os pontos cruzam deste lado da foto. Isso é legal porque se eu tivesse um texto, eu poderia colocar aqui desse lado vazio da foto. Outra dica bacana é a regra das metades. Essa regra funciona em dividir o espaço da foto ao meio, seja na vertical, seja na horizontal ou até mesmo na linha inclinada. Nessa imagem a gente tem uma linha vertical que divide a foto ao meio. De um lado você tem a minha imagem e do outro lado, num espaço mais vazio, a palavra foto. A gente tem a divisão com a linha horizontal. Percebam que eu estou todo concentrado na parte de baixo e a palavra vem em destaque na parte de cima. A gente tem a divisão na diagonal, através dessa linha imaginária. Percebo que eu estou concentrado numa metade abaixo e a palavra foto ilustrada está concentrada na parte de cima da imagem. As minhas dicas agora são no uso das palavras. A primeira dica é você usar palavras-chave sobre o assunto que você está falando. Isso vai facilitar a compreensão da mensagem que você quer passar. Na hora dos apelos visuais, por escrito, vale a pena você acrescentar valores numéricos. Isso vai dar uma expressividade maior para aquilo que você está dizendo. Selecione palavras e expressões de impacto que vão chamar a atenção do seu público. Por exemplo, hoje a gente ouve muito: compre agora, aproveite, você merece, curte agora esse vídeo. Outra coisa muito usada é você mover a ação do seu público, que a gente chama de Call to Action, que é o CTA na publicidade. Isso é você mover ele a fazer alguma coisa. Agora está na hora de você comentar esse vídeo. Acesse agora a nossa página. Ou seja, são pedidos para que o seu público faça uma ação. Outro cuidado muito importante é você estar ligado na gramática. Isso mesmo, não vamos matar o português. Melhor não deixar isso acontecer. Uma dica muito importante é você destacar aquilo que você quer falar com cor ou com tamanho de fonte, mas sem exageros. E vale também a regra que é aquela perguntinha lá do início.
para quem você está falando. Algumas letras combinam mais com crianças, outras letras passam uma coisa mais séria, outras letras são mais descontraídas. Então fique atento aí a essas dicas. E a melhor dica de todas elas é: pratique, teste, experimente. Às vezes a foto pode estar preta e branca, as letras coloridas, às vezes isso não vai funcionar, dependendo do seu público. É legal também você fazer uma pesquisa para ver mais ou menos como que é o estilo do seu público, o que já tem para esse público, para você entender melhor o uso das cores, das letras e até mesmo as imagens que você vai usar. E a nossa aula chegou ao fim. Pera, calma. Eu sei, você já deve estar falando assim: nossa, mas já acabou? E as dicas? Não vai ter mais? Então, gente, isso foi só um apanhado básico para você ter uma noção e a partir de agora fazer muito bem feito suas publicações nas redes sociais ou algo mais manual. Mas você pode deixar aí nos comentários outros assuntos ou temas relacionados a esse que você gostaria que a gente trouxesse aqui para a nossa aula. Então se liga na missão e comenta para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da arte e nas aulas do Pardal. Valeu!